Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. O mercado de soja e milho hoje fechou em baixa, mas o petróleo acabou tendo um papel de grande influência, ajudando a reduzir as perdas. Isso porque os contratos futuros de petróleo operavam em alta em cerca de 1,2% a 1,3%, impulsionados por preocupações relacionadas à oferta do produto. Um dos principais fatores foi o incêndio da floresta na província de Alberta, responsável por mais de 80% da produção de petróleo no Canadá, que forçou a paralisação da produção e a evacuação de áreas, aumentando os temores do mercado internacional. Além disso, circularam rumores de que os Estados Unidos podem pôr novas sanções contra a Rússia, o que também reforça o clima de incerteza quanto à oferta. Outro ponto de atenção veio da autorização concedida pelo governo americano à petroleira Chevron. A empresa poderá manter seus ativos na Venezuela, mas sem a permissão para exportar petróleo ou expandir suas operações no país, o que mais uma vez limita a oferta. E esses fatores formam um cenário altista para o petróleo, que foi suficiente para compensar as expectativas de que a OPEP possa autorizar um aumento na produção do grupo durante a próxima reunião, marcada para julho. E falando para vocês de soja, que encerrou o dia em forte queda, essa pressão negativa veio de uma combinação de fatores. O bom avanço do plantio nos Estados Unidos, com aumento de 10% em relação à semana anterior e também ao mesmo período da safra passada. A ampla oferta de soja vinda do Brasil, com uma demanda mais fraca pelos produtos norte-americanos, somado à valorização do dólar no cenário internacional, acabaram pesando bastante sobre o mercado da oleaginosa. Por outro lado, os ganhos no mercado de petróleo tentaram limitar as perdas, mas não foram suficientes para mudar a tendência de mercado. Por isso, as quedas ficaram na casa de 1,2% a 1,3%, que equivale a aproximadamente a 13, 14 centes de queda. O julho fechou cotado a 1.048,50 centes e o setembro a 1.045,25 centes. Já no milho, os contratos futuros também fecharam em queda, pressionados principalmente pela valorização do dólar e pelo bom ritmo da semeadura nos Estados Unidos. Segundo o USDA, o plantio avançou 9 pontos percentuais em relação à semana anterior, alcançando agora 87% da área prevista para ser plantada, um avanço de 6% comparado ao mesmo período da safra passada. Além disso, na primeira leitura das condições das lavouras, o departamento indicou que 68% dos campos estão em boas ou excelentes condições. Esse número acabou ficando abaixo das expectativas do mercado, que esperava algo em torno de 73%, que somados aos ganhos do mercado do petróleo, acabou ajudando a limitar as perdas ainda maior para o milho, que acabou tendo aí quedas variáveis, né? No caso do julho caiu 1,85%, o setembro 0,9% e o dezembro 0,7%. Dessa forma, o julho fechou cotado a 451 e o setembro a 429,75 centes. Outro mercado que caiu com uma certa relevância foi o mercado da B3 no milho aqui no Brasil. Isso porque o julho fechou a 1,5 negativo e o setembro a 2,3, onde os principais pontos foi a questão da queda do milho no mercado internacional, a aproximação da colheita no Brasil e também por alguns mapas climáticos estar espantando uma questão de uma geada em algumas regiões mais ao norte do Paraná, reduzindo assim uma preocupação em relação a uma possível quebra oriunda de uma geada. Mercado de prêmios, esse sim, teve bons ganhos na data de hoje. O julho subiu 12 centes, vindo praticamente em suas máximas, na casa dos 80 acima, desde o pronunciamento do presidente americano no início de abril, onde o ponto principal para essa alta acabou ficando no baixo volume de ofertas para o período, e uma busca por compensar a queda no mercado em Chicago. Já em relação ao dólar, que operou em alta ao longo de todo o dia, acompanhado a valorização da moeda americana no exterior, também teve aspectos do mercado interno. O mercado seguiu atento às incertezas fiscais, especialmente em relação à possível revogação da medida do IOF pelo Congresso, o que aumenta o clima de cautela entre os investidores. No entanto, já próximo ao fim do pregão, a divulgação de dados dos empregos no Brasil trouxe uma surpresa positiva,
foram criadas 257,5 mil novas vagas de trabalho em abril, um número recorde para o mês e acima das expectativas de mercado, dado este que acabou fortalecendo o real e limitando os ganhos do dólar no mercado internacional. Por isso, o dólar que acabou trabalhando aí entre 5,6442 e 5,7172 acabou fechando com 5,6867, ganhos na casa de 0,77%. Por hoje ficamos por aqui e obrigado por nos acompanhar e estar sempre buscando a informação. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.